Quero convidar você a abrir então a tua Bíblia, ou ligar a tua Bíblia, e sem problema nenhum, porque nem sempre foi livro, né? Os primórdios eram rolos, depois começaram a amarrar as pontas dos rolos, e aí virou códex. E aí quando foi inventada a imprensa, Gutenberg, lá por 1480 e pouco, então passaram a produzir os livros, e hoje temos os aplicativos, né? E sem problema nenhum, podemos ligar as nossas Bíblias. E eu quero convidar você então a abrir em Gênesis capítulo 2. Nós vamos ver dos versículos 15 ao 25. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para que esse lhe chamará, para ver como esse lhe chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar em carne. E a costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou-a numa mulher e a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Por isso, deixa homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonharam. Até aqui, vamos orar. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, que é viva, que é eficaz, palavra útil, Senhor, para nos ensinar, mas também para repreender, corrigir e nos caminhar na instrução, na Tua justiça. Pedimos, Senhor, humildemente, dependendo de Ti, para que o Senhor fale conosco e alimente o nosso coração para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Gênesis 1 diz que Deus criou os céus e a terra. Então fica evidente e claro para nós que antes do tempo e do espaço, antes do tempo absoluto do espaço e tudo aquilo que nós entendemos como criação, na verdade tudo aquilo que nós compreendemos como existência e vida, passou a existir, o que significa que não existia em algum momento, e nem essa palavra cabe, porque nós não temos ideia do que é a eternidade. Mas antes de tudo isso, sempre existiu Deus. E Deus, nós temos que pensar sempre na perspectiva da Trindade: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus. No entanto, um não é o outro. Não são três deuses, são três pessoas. Um Deus em essência, mas três pessoas. Isso é um grande mistério. Talvez um mistério alto demais para todos nós. E isso, logicamente, traz uma implicação para tudo que existe, porque tudo que existe vem existente a partir desse Deus trino. E esse Deus, três pessoas, eles têm um relacionamento perfeito entre si, o que nós chamamos de vida. Portanto, todo o conceito teológico de vida nas páginas das Escrituras Sagradas deve nos remeter a essa ideia de unidade, de união, de comunhão. Então Deus cria todas as coisas, e tudo que Ele cria um ambiente propício. Então Ele forma o homem do pó da terra, e como o texto diz, esse homem tem competência, ele tem capacidade. Esse homem é um homem pleno, um homem perfeito, não perfeito como um atributo da Trindade, mas perfeito como um homem capaz de tomar decisões.
Então Deus permite que esse homem então se relacione, e essa é a ideia de vida, relacionamento. E enquanto ele se relaciona, Deus mesmo percebe que falta algo para esse homem. Ele é mas falta a diversidade. Ele tem uma essência, mas ainda falta a diversidade. Então Deus, de Adão, Deus faz homem e mulher. Então, o termo Adão, no primeiro momento, é ser humano, humanidade, aquilo que eu e você temos em comum. Nós somos seres humanos. Então Deus forma homem e mulher, para que homem e mulher novamente voltem a ser um. Está criada a instituição chamada família. A instituição família não me pertence, não te pertence. É uma instituição que Deus colocou em nossas mãos para nós cuidarmos. Mas esse homem e essa mulher, essa diversidade na unidade, tendo como referencial a própria Trindade, que é a unidade da diversidade, eles precisariam ter um tipo de relacionamento verdadeiro. Relacionamento verdadeiro é pautada na autonomia. E a autonomia, a palavra autonomia no grego, autos nomos, implica que o homem deve seguir alguns contornos, alguns limites estabelecidos por algum tipo de lei, por algum tipo de regra. As relações têm os seus limites. Então Deus estabelece que o homem então deveria se envolver e se relacionar com toda aquela criação, e Deus coloca no jardim duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E esse homem então deveria saber da sua capacidade de escolha. O homem então, antes da queda, tem o livre-arbítrio. Livre-arbítrio, o conceito teológico, é o poder pleno, capaz de escolha entre obedecer ou desobedecer. E a resposta do homem, a reação do homem, da humanidade, foi desobedecer. E Deus disse: não coma dessa árvore, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Se o conceito teológico de vida é unidade, conexão, união, o conceito de morte é separação. E no dia em que o homem comeu, no dia em que o homem desobedeceu, no dia em que o homem resolveu andar de maneira independente de Deus, naquele dia todas as suas relações foram rompidas. Primeira coisa que aconteceu, aquele relacionamento toda a tarde, face a face com Deus, aquele encontro acabou. Segunda coisa, o homem entrou em conflito, em crise consigo mesmo, porque o nosso texto diz que homem e mulher estavam nus e eles não se envergonhavam, ou seja, não tinham crise consigo mesmo. Então houve uma quebra de relacionamento interno, o homem ser rompido consigo mesmo. O homem então entra em conflito, nas suas relações pessoais, ele não sustenta mais a sua capacidade, ele entra em conflito, já colocando a culpa, primeiro a culpa que o homem põe na mulher, e depois quando ele gera então uma família, um irmão entra em crise com o outro irmão, e a crise de relacionamento leva então à morte, e a morte pelo assassinato. Temos então uma instituição que deveria expressar, deveria viver de uma maneira capaz. Temos uma instituição agora complicada, em crise, mas Deus, ainda na família, estabelece, mostra, aponta para o seu amor, para a sua graça, possibilidades ainda de fidelidade, companheirismo, amor, relacionamento. O fato é que essa humanidade, depois da queda, é uma humanidade agora que já não tem mais esse livre-arbítrio, já não tem mais o poder para dizer não ao pecado. E quando nós chegamos no Gênesis capítulo 6, todo o desígnio do homem agora está pautado pela maldade, e Deus então viu que essa maldade se multiplicou. A instituição está completamente comprometida, mas Deus acha graça em um homem e sua família, não é? Então Deus estabelece ali um plano de salvação, aquela família resgatada, tendo como resgate uma arca, cujo modelo foi o próprio Deus quem deu. E dessa família então, a humanidade volta novamente a se multiplicar, porque essa era a ideia, e esse foi o propósito de Deus, que as pessoas pudessem se multiplicar, as famílias pudessem se multiplicar.
mas aí o homem perdeu Deus de vista em Babel e se juntaram novamente no lugar, quando eles deveriam cumprir o imperativo de se espalhar. Não se espalharam, então Deus colocou a confusão de línguas e houve então toda aquela separação, e o homem tomou todos os lugares ali perto. Possivelmente nós estamos pensando no Fértil Crescente, que foi onde todas as coisas passam a acontecer a partir de então. Se em Gênesis 1, Deus cria os céus e a terra, chama a existência o tempo e o espaço, em Gênesis capítulo 12, Deus chama a existência um povo, mas Ele chama esse povo a partir de uma família. Abraão. E Abraão gera Isaac, Jacó, e Jacó José. Em José é uma figura messiânica, uma figura, um tipo de aquilo que Deus já está olhando para o futuro. Então, na família de José, crise novamente, uma família que deveria expressar a bondade, a fidelidade, o amor de Deus, entra em crise. Então aquele moço é vendido como escravo, ele passa o que passa, mas há uma promessa, um plano de Deus, e então Deus cuida de salvar toda aquela humanidade da fome, mas o que acontece é que ainda assim eles ficam estacionados ali, numa terra estranha, que não era a terra que Deus queria para eles, e o resultado é que uma grande multidão se forma e eles passam a ser oprimidos por um sistema. Êxodo faz o relato de famílias oprimidas por um sistema maligno, mas há um momento que aquele povo clama a Deus, e Deus então envia o libertador, eles são libertos, e eles passam então a transitar pelo deserto por 40 anos. Uma antiga geração formada de muitas famílias passam então a seguir o rumo que Deus teria dado para que eles pudessem entrar na terra e finalmente estabelecer como nação. Então nós temos a seguinte ideia nessa história: um Deus que forma uma instituição, que é a família, essa família que se organiza em tribos, essas tribos que estão peregrinando agora pelo deserto, e daqui a pouquinho eles vão formar uma nação, vão formar um povo. Então Deus lhes dá leis, Deus lhes dá um governo, esse povo então se estabelece lá em Josué na terra, mas o que acontece? Por conta da maldade, novamente, esses homens e essas famílias pecam contra o Senhor, se envolvem com idolatrias. Então nós temos um ciclo de apostasia no livro de Juízes. Pecado, Deus entrega nas mãos dos seus inimigos, eles clamam ao Senhor e Deus manda um juiz, um salvador, um libertador. O povo deveria aprender, as famílias deveriam aprender. Aprendem? Não. O que acontece? Pecado, exílio, clamor. Deus levanta um salvador, um juiz. Por 6 vezes isso acontece, até então que Deus levanta um homem chamado Samuel. E junto, nesse mesmo momento então, o povo pede por um rei, e Deus então dá a eles um rei, o primeiro rei chamado Saul. Mas um rei que tem uma boa iniciativa, uma péssima acabativa, a ponto de haver necessidade de um outro rei. Então surge Davi, que é o maior rei. E de Davi então nós teremos ali uma aliança, que é a promessa do Messias, do ungido. Para quê? Para que todas as famílias, para que o povo de Deus pudesse ser liberto do quê? Da maldade, da infidelidade, das crises, do egoísmo, da falta de amor. O que acontece é que Davi também se cumpre nele a promessa de Deus, mas Davi tem um problema, e Davi então deita com a mulher de outro homem. Crise novamente na família. Agora ele se envolve com uma outra família, e Urias então, o esposo de Betseba, é colocado na frente da batalha, quase que um assassinato. Davi deita-se com a mulher de um dos seus gigantes de Davi. O resultado é que a crise em sua casa se agrava de uma maneira, em instâncias que não se imagina. A sua família é uma família em crise, e Davi, então, aquele homem que é chamado homem segundo o coração de Deus, passa por um problema seríssimo. O
O resultado disso é que Davi então gera um filho, o filho dele é Salomão. Salomão também, que deveria ser essa expressão, deveria manter o povo em santidade com Deus, permite que muitas de suas mulheres tragam idolatria. O resultado é a divisão do reino em dois. E esse reino então dividido, 10 tribos para o norte, 2 tribos para o sul. Do reino do norte, todos aqueles reis fizeram o que era mal perante o Senhor. E do reino do sul eles vão intercambiando. O resultado é que Deus entrega esse povo nas mãos dos inimigos. O fato é que a história vai nos contando então como é que Deus está fazendo a manutenção de um povo apesar da sua maldade. Mas o reino do sul subsiste ainda. Então, no reino do norte nós temos o Império Assírio assumindo toda aquelas 10 tribos e miscigenando, espalhando. O reino do sul ainda se mantém até que vem o cativeiro babilônico. Então o cativeiro babilônico é aquele cativeiro que destrói o templo, destrói os muros, destrói a cidade de Jerusalém, e todo aquele povo então é levado cativo, até que chega um outro império chamado Medo-Persa, que permite a volta novamente do povo, e então entramos no período intertestamentário. Essa é a linha histórica resumida do Antigo Testamento, mostrando como Deus vai segurando, como Deus vai agindo, como Deus é um Deus imanente, um Deus presente, preocupado com o seu povo, preocupado em se mover com gente, especificamente, tendo como base essa primeira instituição, até que nós chegamos então nas páginas do Novo Testamento. E nas páginas do Novo Testamento nasce então uma criança na manjedoura, nasce de maneira sobrenatural, nasce de uma família. E o que é importante destacar, que o nascimento do Senhor Jesus é o nascimento do primeiro homem que nasce no mesmo estado de Adão antes da queda. Porque depois da queda todos pecaram, diz o texto. E o próprio Paulo lá em Romanos 5,12 diz que assim como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Mas Deus, pela sua misericórdia, seu plano de salvação, traz para a humanidade então a possibilidade de resgate. Isso acontece na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E Jesus então, se relacionando com uma humanidade de uma maneira muito pessoal, muito particular, estabelece e traz agora à existência uma outra instituição, que é também a família, que é o mistério de Deus, chamado igreja, grego eclesia. Deus estabelece a sua igreja, e essa igreja agora é uma igreja que deverá ser formada de todas ou de outras várias famílias. Deus prepara o seu plano de salvação, e o próprio texto de Coríntios 15:21 dirá isso: visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Os relacionamentos então passam a ser restabelecidos, e aquilo que aconteceu com Adão, aquilo que aconteceu com a primeira humanidade, aonde abundou o pecado, aonde as relações foram rompidas, a história toda do Antigo Testamento não nos mostra em nenhum momento um plano que religasse o homem novamente em todas as suas instâncias. O que nós vemos quando nós estudamos toda essa história: crise, independência, pecado, maldade, infidelidade. A história vai nos contando que, apesar de Deus ser um Deus imanente, um Deus presente, um Deus que se envolve, um Deus que trabalha com o seu povo, não tem jeito. Não tem como resgatar, não tem como consertar o homem, a não ser que Deus mesmo se envolva pessoalmente
E isso acontece no seio de uma família muito humilde. E isso acontece de uma maneira sobrenatural. O Espírito de Deus paira sobre Maria e gera dentro dela um mente santo. Nasce Jesus. Jesus então passa por essa vida, morre como um criminoso, mas a morte não pode segurar. Por quê? Porque ele não tem culpa, porque ele não está agora no mesmo estado de todos esses homens. Ele é o Santo de Deus. E nesse momento se estabelece uma nova maneira de existir. Cristo estabelece um novo tipo de vida e dá agora a possibilidade de pessoas passarem pela experiência do novo nascimento. Salvação é nascer de novo. Ser salvo é ser gerado pelo poder, pelo alto. E ser salvo para ser família. Ser salvo para se relacionar. Então, onde todas as relações foram quebradas, agora em Cristo todas as relações são reatadas. O homem agora em Cristo, ele tem agora a sua relação reatada com Deus, porque eu e você temos acesso à presença de Deus no momento em que nós desejarmos. O homem agora, ele é reatado em si mesmo, porque quando você passa pela experiência do novo nascimento, um novo homem, uma nova mulher surge, nasce. E esse novo homem, essa nova mulher, nasce agora com uma capacitação. Antigamente, nós éramos escravos e nós não tínhamos poder para dizer não ao pecado. Agora em Cristo nós temos poder para dizer não ao pecado. Nós não estamos livres da presença da maldade do pecado, mas estamos livres do seu poder agora. Estamos livres do poder do pecado. Os homens no Antigo Testamento, eles só podiam pecar. Paulo chegou a essa conclusão em Romanos capítulo 7. Maldito o homem que sou, o bem que quero, não faço, o mal que não quero, vai ser fácil. Se Romanos acabasse no capítulo 7, iria dar um desespero na alma. Nós iríamos ficar desesperados, mas graças a Deus que a sua revelação continuou agindo. Romanos 8 então diz que nenhuma condenação há para os que estão. E o que é interessante é que essa pequena preposição faz uma grande diferença para o nosso entendimento do texto. Nenhuma condenação há para os que estão em. Na língua grega, uma preposição locativa que implica no ambiente, para os que estão dentro de Cristo. Nos remetendo agora à imagem de uma salvação que aconteceu lá na primeira família de Noé, que os que foram salvos da morte estavam dentro da arca, que Deus mesmo havia dado o modelo e competência para construir. Deus toma iniciativa. Deus toma iniciativa, porque Deus quer restabelecer as relações rompidas. Mas o homem então em Cristo se restabelece com Deus. O homem em Cristo se restabelece consigo mesmo, porque agora ele ganha esse poder. E todos nós que temos a experiência do Novo Testamento, nós podemos dizer não ao pecado. Não estamos livres de sermos tentados. Terceira coisa que acontece, as nossas relações interpessoais agora voltam agora a ser possível. Aquilo que fora quebrado pelo pecado, pela queda, em Cristo está religado novamente. Nós temos condições sim de termos uma vida orgânica, real e verdadeira, mas essa vida orgânica deve começar na nossa casa, na nossa família. O cristianismo começa em casa. Um homem e uma mulher que nasce de novo, uma família que passa pela experiência do nascimento, é uma instituição da glória de Deus. É uma instituição agora onde o Senhor habita, a imanência de Deus. Um Deus pessoal se envolve, porque esse é o seu interesse. Mas mais do que isso, aquela relação que fora quebrada lá no Jardim do Éden, porque uma outra relação que foi quebrada é a relação do homem com o meio onde ele estava. O homem foi tirado do Éden, o homem foi tirado do paraíso. E agora esse homem terá que cultivar a terra, e ainda cultivando a terra ele responderá com cardos e abrolhos. Ainda que esse homem procure o alimento, isso não será fácil. Ou seja, aquela situação que o homem tinha de paraíso, agora
Deus tira o homem, lacra o paraíso, e esse homem agora passa a existir numa relação com o meio ambiente, uma relação de crise. Hoje nós vemos essa crise acentuada, a crise ecológica, uma crise acentuada, e a queda não foi a queda apenas do homem, foi a queda do homem e toda a criação caiu. Por isso que o capítulo 8 de Romanos, na sequência, dirá que toda a criação se foi anulada. Então agora em Cristo essas relações estão novamente restabelecidas, elas são possíveis. Não significa que nós estamos nos apropriando de toda a sua plenitude. Somos seres capazes em Cristo, mas nós não somos forçados. Deus se manifesta, mas Deus não tira a sua liberdade. Se a queda tirou aquele livre-arbítrio, em Cristo nós ganhamos o livre-arbítrio, nós temos liberdade, continuamos tendo liberdade. Só que há decisões que nós temos que tomar em Cristo. E essas decisões, elas sempre estão envolvidas em algum processo. Podemos ou não tomar a decisão. Eu posso ou não tomar a decisão de manter ou de negar. Posso ou não tomar a decisão de, por um tempo, me tornar aí o tipo de um filho pródigo. Porque você sabe que na parábola de Lucas 15, você tem dois tipos de filho pródigo. O filho pródigo que sai e o filho pródigo que fica. O filho pródigo que vai para uma terra distante, ele mata o pai em vida, mas aquele filho pródigo que continua na casa do pai, mas o seu relacionamento é um relacionamento utilitário. Então, qual é o plano, qual é a ideia do Novo Testamento? É que nós novamente nos envolvamos com o Espírito de tal forma que das nossas vidas passe a acontecer um fruto que está descrito lá em Gálatas 5:22. Mas no versículo 16 diz o seguinte: andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Qual é o ideal da família? O ideal é que as famílias sejam famílias espirituais. E o que é ser espiritual? Se alguém te pergunta o que é ser espiritual, qual é a tua resposta? Isso é uma indagação que eu sempre faço aos meus alunos. Quando alguém te pergunta o que é ser espiritual, a nossa tendência, o nosso meio evangélico, é confundir espiritualidade com atos litúrgicos. A nossa tendência é confundir as nossas relações com atos religiosos. Nós somos resgatados em Cristo. Há agora a possibilidade de se cuidar de maneira correta da família. Lembrando que essa família que você pertence é a base dessa outra família que nós nos reunimos aqui. A igreja não é uma mera organização. A igreja é um organismo vivo. E nós temos que lutar para que a organização não se assenhore do organismo. A nossa relação, a minha relação com você é uma relação orgânica. Eu não te conheço, eu não conheço muitos de vocês, conheço alguns são os meus alunos. Mas se nós somos de Cristo, nós temos uma relação que deve ser pautada nesses parâmetros de virtude. Ser pautada nesses parâmetros de virtude descrita nas Escrituras Sagradas.
possíveis somente por aqueles que passaram pela experiência de terem o seu interior explodido agora pela ação e pela presença de Deus. É isso que acontece quando a semente do Evangelho cai dentro de um coração, de uma terra fértil. Explode em vida. A gente passa a ver o que a gente não via. Só que a partir do momento que você nasce, você deve sempre exercitar esse livre-arbítrio. Deve exercitar essa vontade. A fé não é mágica. Ela não entra em ação automaticamente, ela tem que ser exercitada. Jesus, certa ocasião, diz aos discípulos: passemos para outra margem. Em outras palavras, ele diz o seguinte: atenção, nós vamos sair daqui, nós vamos entrar nesse barco e nós vamos chegar do outro lado. Sobre essa palavra, Jesus dormiu. No meio do lago, o lago literalmente ferveu. Aqueles homens que eram especialistas, alguns deles pelo menos, na arte da navegação, se veem numa situação completamente desesperadora, como às vezes acontece com cada um de nós. Eu já me vi em situações desesperadoras, e nessa hora eles olham para Jesus e eles ficam quase que irritados com Jesus, e eles vão lá e acordam Jesus e dizem: não importa que nós pereçamos. Olha, você não entendeu ainda que Cristo é a vida. Eles não tinham entendido ainda. Então Jesus levanta e ele repreende a natureza, mas também repreende aqueles homens, e ele usa a seguinte expressão: homens de pequena fé. Por que pequena fé? Porque a fé estava atrofiada. E o que o Novo Testamento nos ensina é que diariamente nós temos que cultivar e fortalecer essa fé, com o conhecimento da palavra do Senhor, mas não o conhecimento da palavra do Senhor de pequenas porções prediletas e gostosas e maravilhosas que nós temos para ouvir, mas de toda a história da salvação que eu, em alguns minutos, apontei para você, de Gênesis a Apocalipse. Conhecer a mente e a vontade de Deus, porque o que está em questão aqui é o cuidado dessa instituição chamada família. Esta família que leva o nome, não é a relação que você tem com os teus próximos de sangue, mas também, minha visão é esta família também. Ainda que esteja uma pessoa aqui que não esteja com alguém de sangue, quero dizer, você está em família, porque essa igreja aqui é a família de Deus. Esse é um mistério, pessoas que se juntam, que se abraçam, que se cuidam, que gostam de estar juntos. E toda essa relação tem que ter um vínculo verdadeiro, um vínculo real, um vínculo pelo menos, que é a primeira palavra que aparece em Gálatas 5. O fruto do Espírito é amor. Como é que a gente faz a manutenção das famílias? Tendo o passado, tendo a história para nos ensinar como nós não devemos agir. Toda a história, detalhes, nós já sabemos o que não devemos fazer, mas agora em Cristo nós aprendemos o que devemos fazer. E essa palavra aqui no grego, a palavra agape, e a palavra agape também está descrita lá em 1 João 4,16. Nisto conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós, que Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Então, a minha perspectiva de família é uma família que pauta sua relação nesse conceito aqui. Mas o que é esse amor? Esse é o ponto. Eu procuro, na minha relação com a minha princesa, sou casado com a Denise há 25 anos, já fiz bodas de prata, já troquei aliança. Olha a aliança aqui, ó, bonita, ó. Colocamos aqui, né, uma outra cor prateada, e eu tenho um privilégio, porque a Denise realmente é a minha princesa. Ela não pode estar aqui hoje, ela também tem atividades na comunidade, mas para mim é um privilégio dado por Deus, de poder cuidar dessa instituição. E nós, ao longo do processo, claro, com dificuldades que todo casal tem, toda a família tem, aprendemos uma coisa: a cultivar
a cultivar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Esse é o alvo da família aqui. E esse cultivo, né, tem algumas coisas que vão ser apresentadas e algumas coisas que vão acontecer que tem que ter como base esse conceito. O que acontece é que a palavra amor para nós, a palavra agape, é uma palavra que no português normalmente remete a uma ideia de sentir alguma coisa. Mas no grego, você tem palavras diferentes para dizer eu te amo. Então o amor, por exemplo, que você tem pelo teu filho, ou que você tem pelo teu pai, é um amor de parente. Esse tipo de amor, a língua grega estabelece como storge. Então, storge é o amor, o gostar, o sentir, o sentimento que você tem pelo teu filho. O Bruno agora trouxe o filho dele e nos olhos dele eu vi o amor que ele tem por essa coisa maravilhosa. Esse amor que ele tem pelo filho é um amor de parente, de sangue, que é diferente, por exemplo, do amor que ele tem pela esposa. O amor que ele tem pela esposa, a língua grega chama de eros, esse tipo de amor, que é o amor que envolve outras questões, envolve química, envolve relação sexual, envolve o carinho, envolve o cultivo, envolve andar juntos, que é diferente do amor que ele possa ter, por exemplo, por um grande amigo. Você tem um amigo de verdade? Tem um amigo que você gosta, uma amiga que você gosta mesmo? Você tem uma pessoa, esse é meu amigo mesmo? Se você tem o sentimento que você tem por esse amigo, não é o mesmo que você tem pelo teu filho ou pelo teu papai, não é o mesmo que você tem pela tua esposa, pelo teu esposo, é diferente. Por isso, na língua grega, esse amor é o philos. E philos, o amor do amigo, que é mais chegado que o irmão. Então, todas as relações praticamente estão cercadas por esses três substantivos da língua grega. Mas e o agape? O que é o agape? Esse termo, esse substantivo, ele vai ganhar um significado muito maior na boca de Jesus. Porque o agape, logo de saída, propõe uma bondade que não se cansa nunca. Uma bondade incansável. Quando você lê as páginas de Mateus, e especificamente, lá no Sermão do Monte, quando ele diz o seguinte: amai os vossos inimigos. Algumas considerações de interpretação. Primeiro, o verbo lá no imperativo, portanto implica numa ordem. Uma ordem que, se você olhar do ponto de vista do sentimento, ela é impossível de ser obedecida. Mas se toda a Bíblia Sagrada pudesse ser resumida numa ação, a ação é a obediência. Numa ação, não no substantivo. Porque por causa da desobediência de um homem entrou o pecado no mundo. Por causa da obediência de um homem veio a salvação. Então o que se espera de um cristão é obediência. E obediência a quê? Aos imperativos da palavra. O que Deus espera é que nós obedeçamos aos seus imperativos. E ali tem um imperativo. Mas eu pergunto, é possível amar o inimigo com um sentimento? A minha resposta é um não garrafal bem grande para você. Não. A não ser que você não seja uma pessoa normal. Mas uma pessoa normal, com um inimigo, sabe o que ele quer fazer? Ele quer dar um soco, quer arrancar dente, ele quer, se ele tiver alguma coisa na mão, ele quer dar na cabeça. O inimigo a gente quer eliminar, a gente quer agredir, porque esse é o sentimento. E não devemos fazer isso. Então o sentimento não é o que está em questão aqui agora. O que está em questão ali no versículo, que Jesus fala isso no Sermão do Monte, é o seguinte: não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. Nunca pague o mal com o mal. Família não é lugar de maldade, meus queridos. Igreja não é lugar de maldade. Se você paga o mal com o mal, você não é filho do Pai Celeste, porque Deus é amor.
Se você é uma pessoa que dá na mesma moeda, aí você volta um pouco para o sermão do monte, você vai entender uma coisa. Quando alguém te der uma face, por quê? Não faça igual a pessoa maldosa. Esse amor, agape, aqui é um amor racional, é uma tomada de decisão. A minha vontade, o meu sentimento é ir para cima. Claro, mexe com a minha esposa, mexe com o meu filho, sangue sobe, somos latinos. A minha vontade é ser um canal da maldade. A minha vontade é de fato pegar pelo escularinho, pegar na jugular. Mas em Cristo agora há um novo padrão de existência. Em Cristo agora há uma nova potência. Nós não podemos ser adeptos daquela teologia que diz: eu nasci assim, fui sempre assim e vou morrer assim. Isso é o colapso da família. Isso é o colapso da família. Por isso que eu digo a você, nós não podemos confundir espiritualidade com ato litúrgico. Sabe o que é o ato litúrgico? O ato litúrgico é aquele marido que é um carrasco em casa, e aí quando ele passa pela porta da igreja é o santo. Paz do Senhor. Sua esposa olha e fala: quem é esse homem? Ato litúrgico, atos religiosos, é aquela transformação que pressupõe, aquela máscara que se põe para ser bem visto pelos homens. E Jesus vai condenar isso. Por quê? Porque ele sabe que esse é o colapso de toda e qualquer instituição orgânica. Não sobrevive, uma instituição orgânica não sobrevive com maldade. Uma instituição orgânica como a família, como a igreja, não sobrevive se nós formos canal de olho por olho, dente por dente. A história mostra que não dá certo. A história mostra. Logo no começo, o colapso, o filho mata outro filho. Não vou voltar nisso, já falei. Você pode olhar para a história quando Cristo vem e estabelece uma nova maneira bacana, legal, maravilhosa, pacífica de se viver. É possível sim, desde que a gente aprenda o que está escrito em Lucas 14, versículo 27. Você quer andar comigo? A minha resposta é sim, Senhor, eu quero andar com o Senhor. Eu quero viver contigo, eu quero ter uma vida de graça e de paz. Então negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Porque se você não fizer isso, as palavras de Lucas 14, 27 são categóricas. Você não pode ser meu discípulo. Você não pode ser discípulo. Então, as páginas do Novo Testamento estão recheadas e a doutrina, o ensinamento, a teologia do Novo Testamento, do Evangelho, propõe agora um novo tipo de homem, um novo tipo de mulher que vão cuidar dessa instituição, pautados numa decisão de em todo tempo fazer o que é bom. Eu não vou pagar o mal com o mal. Fez o mal para mim, vai parar em mim, não vai avançar a partir de mim. Porque se eu retribuo na mesma moeda com a minha esposa, por exemplo, pode acontecer a minha esposa ficar nervosa, irritada. Isso acontece. Já vou lá, já dou uma chapuletada na orelha dela. A gente não faz às vezes com as mãos, a gente faz com as palavras, né? Então eu adotei um critério para minha esposa, não estou dizendo que eu sirvo um exemplo, mas nós adotamos um critério que é um tipo de um limite. Lembra que eu falei da autonomia do limite? Que é o seguinte: na mesma boca que diz eu te amo, nunca um xingamento, nunca, sua chata, sua burra, sua ignorante, nunca, jamais. Por quê? Porque o cristianismo é mantido pelas nossas atitudes verdadeiras e reais. E vou dizer mais para você: você quer saber quem é o Marcos? Não pergunta na minha igreja quem sou eu, pergunta na minha casa quem sou eu. Pergunta quem é o Marcos para minha esposa. Eu já não estou aqui para você perguntar, mas é isso. Você quer saber quem são as pessoas, quer saber quem são
os pastores, quer saber quem é o pastor Isaac? Pergunta na casa dele, porque é ali que a espiritualidade acontece. E nós não temos tempo, porque o nosso tempo, a areia da colheita está acabando, mas se você segue aqui o fruto do Espírito, que é o fruto, não é para alimentar a pessoa. Nenhuma árvore que dá fruto alimenta a si mesma, é para alimentar a outra pessoa. Eu sei que é difícil, porque é uma guerra brava, uma luta ferrenha dentro de nós, uma luta. E você pode estar me olhando e falar assim, né, mas eu não consigo concordar muito com isso, porque eu sou assim, eu sou assado. Claro, eu te entendo, porque o próprio texto descreve quem é você e quem sou eu, que é duas naturezas dando cabeçadas dentro de nós, há duas naturezas brigando dentro de nós, que é o que Gálatas, nesse mesmo contexto, vai dizer que a luta da carne contra o Espírito. Carne ali, nós não somos gnósticos aqui, nós não acreditamos no dualismo de matéria e espírito, não. O corpo ali é a natureza humana caída, aquela natureza que caiu lá com Adão, que todos nós herdamos. Essa bela natureza está lutando contra uma nova natureza, o tempo todo, em conflito, que é a expressão lá no grego, pneuma katá, sarx katá pneuma. Há um conflito constante, diário. Por isso que você tem crises, faço ou não faço, mas você tem poder para dizer não. Na hora que vem a vontade de fazer o que é mal, você diz não. Por isso que tomar a cruz, meu irmão, é a potência que nós temos agora para dizer não. Porque tem gente que fala o seguinte: a minha cruz é a minha esposa, essa cruz que eu carrego o dia inteiro. Tua esposa da tua cruz, a minha cruz é o meu trabalho. Não, a cruz é instrumento que Deus disponibilizou para que você possa negar essas volúpias, essas paixões que vêm até você. Paulo é muito claro, ele entende a gente, porque ele passa por essas lutas. E a pergunta que alguém faz: quando as duas naturezas estão brigando, qual é a que vence? A resposta é simples: aquela que você alimentar mais. Querido, fica exposto a conteúdos inapropriados. Vai alimentando a tua cabeça com conversa esquisita. Vai tomar conselho de quem você não deveria tomar conselho. Vai se envolver com aquilo que é um sistema independente que não quer saber de Deus. Porque isso que é o mundo, tá? O mundo é um sistema organizado de vida que não se submete ao senhorio de Jesus Cristo. Isso é mundo, uma submissão. Portanto, eles não podem entender esse tipo de amor, esse tipo de alegria, contentamento. Uma pessoa alegre, uma pessoa que está satisfeita. Filipenses 4,4, você tem um imperativo também sobre essa palavra, que é: alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela súplica, oração e ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará as vossas mentes e o vosso coração em Cristo Jesus. Palavra do Senhor. Portanto, o que se espera? Famílias espirituais. Famílias espirituais são famílias que manifestam o fruto do Espírito. E uma coisa interessante é que a espiritualidade se manifesta no dia a dia. Porque se a gente acredita de fato que ser espiritual é ser uma pessoa que manifesta amor, alegria, paz, paciência, então a espiritualidade não se manifesta aqui nesse ambiente, se manifesta lá no trânsito. No trânsito, quando você quer jogar o carro em cima, você bota meio corpo para fora, glória a Deus. É bem glória a Deus que você fala, né? A espiritualidade se manifesta na vida do banco, mas principalmente dentro da tua casa. Quem sou eu? Quem é você?
tua casa, da tua família. Espero que você seja um homem e uma mulher plantado de tal forma em Cristo que a tua vida dê fruto constantemente, de modo que as pessoas na sua casa possam se alimentar desse fruto e a expressão cresça, para que essa igreja cresça na mesma proporção. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado pelo privilégio. Bruno, podemos orar? Vamos orar? Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, por esse privilégio. O tema complexo, Senhor, porque é uma instituição que o Senhor mesmo estabeleceu. Que a tua palavra, Senhor, possa despertar em nós, Senhor, sempre essa responsabilidade de agir, de nos movermos conforme a tua escritura nos ensina. Nosso pedido, nosso clamor, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, queridos. Deus abençoe. Amém.